Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar de dois fundos de fundo segmentados aqui. Vamos falar do ITIP 11 e do ITIT 11, dois fundos aí do Banco Inter, né? Dois fundos de fundo com gestão passiva do Banco Inter, tá bom? Desde já queria te pedir aí da sua inscrição, o seu like também, né? Acompanhamos aqui os fundos de investimento imobiliário de FIAC, então se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve aí e acompanha a gente, tá bom? Então vamos lá. ITIP 11 e ITIT 11 são dois fundos de fundo, né? Eu chamo de fundo de fundos segmentados, né? Gerido aí pelo Banco Inter. Então a gente vai conhecer aqui, a gente falou deles aí há meses atrás, aí, alguns relatórios que saíram dele. Então a gente vai entender um pouquinho mais aqui as características, né? Como está o desempenho, entender o desempenho de cada segmento, né? Um do segmento de tijolo investe só em fundo de tijolo e o outro investe só em fundos de papel ou fundos de crédito. Tá bom? Esse aqui, o ITIP, é o fundo de índices, né, de papel, né? Fundo aqui de índices de papel. Então, o início do fundo foi lá em fevereiro de 2021, tá bom? Ele é administrado pelo Banco Inter, gerido também pelo Inter para investidores em geral e ele tem gestão passiva, tá? Normalmente a gente não fala aqui no canal fundo de gestão passiva, mas esse aqui é especial, tem, né, algumas características interessantes aqui para quem está procurando, por exemplo, né, um fundo segmentado, né? Eu queria um fundo de fundo só que investe em tijolo, tem um aqui, um só que investe em papel, então os dois têm essas características aí. E também a taxa de administração 0,30%, uma das menores aí do mercado. Tá bom? Aqui está o objetivo do fundo. Então, o fundo tem o objetivo de aplicar aí 60% do seu patrimônio, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, tá? Índice de referência aí do índice TEVA de fundo de investimento de papel. Né? Então, ele pode investir em certificados, recebíveis, letra hipotecária, né? LCIs e letras imobiliárias garantidas. Bom, aqui é a metodologia do índice, depois você pode aí baixar, fazer uma leitura aqui mais detalhada da metodologia, das ponderações que ele faz aqui nos investimentos, né, na elegibilidade dos ativos, né? Então tem aqui algumas políticas de investimento, né? Por exemplo, aqui o tipo de fundo, os fundos da carteira, né? Que eles investem, fundos com carteira maior ou igual a 70% do PL investido em bens e imóveis. Então tem uma dessas características, todos os fundos que eles investem tem que estar listado na B3, ó, na Bolsa de Valores. Então tem alguns critérios aqui que eles utilizam, né, para poder realizar os investimentos. Mas vamos parar ali os resultados, que tem todo o contexto atual macroeconômico, né? E aqui os comentários do gestor, ao mês de março, o fundo ITIP 11 pagou 92 centavos por cota, né? Então, acompanhando, né, aí alguns outros fundos que investem principalmente em fundos indexados ao IPCA. Então, esse que é um fundo aqui de papel, né, aproveitando aí os indexadores, né, principalmente a Selic, o CDI, né, a taxa DI e o IPCA e o IGPM que ainda também está em alta. Então, cenário inflacionário favorecendo os resultados mais altos dos fundos de crédito, né? E a gente verifica que isso não é bom, né? Inclusive para quem investe em empresas também, em ações, né? Porque aumenta a dívida das empresas, diminui os dividendos distribuídos, né? A gente tem visto isso nos resultados trimestrais que saíram de 2021, né? Aqui é o volume, né, de negociação aqui diário da UTIP, né, no mercado secundário. Não tem uma negociação muito alta, o fundo que tem aí em torno de 2.200 cotistas, né, na sua base. Então, um fundo também novo, fez aí agora, né, recentemente, um ano de mercado. Aqui é o resultado, então, tem aqui o resultado trimestral, né, o desempenho dele trimestral, como veio evoluindo nos trimestres aqui de 2021, né, acompanhando principalmente a alta da Selic e do IPCA, né. E aqui em janeiro, ó, teve resultados aqui que foram semelhantes aqui nesse primeiro trimestre, né? Março aí com 707 mil reais, né? Receita total aqui do fundo 712. Então, o fundo que tem ali maior parte da sua receita, né? Então, receita de FIIs, já que é um fundo de fundo, né? Despesas de caixa também, né? Aproximadamente ali em torno de 17 mil reais, né? Então o resultado do fundo aqui foi de quase 700 mil reais nesse mês de abril e os resultados, né? Então aqui embaixo, nas distribuições, na verdade, 92 centavos em março, 95 em fevereiro, R$ 1,01 em janeiro, né? Então o fundo aí tem
tido um bom desempenho, né, acima aí de 1,20% de dividend yield, já que o valor de mercado, ó, fechou aqui no mês de março, no caso que é a referência, né, R$ 82,31. Então, o fundo tem se mantido ali por volta dos R$ 80, né, de valor de mercado nesse período aqui de 2022 e entregado um resultado aí entre 1,10 e 1,10 e 1,20% de distribuição de resultado, né? E a gente verifica aqui dentro dessa evolução. Aqui tem o overview do fechamento, né? Então o fundo hoje tem, como eu falei, em torno de 2.400 cotistas, né? O preço sobre valor patrimonial então está descontado no mercado em torno de 6%. Dividend yield médio aí está em torno de 1,12%. E a cota de mercado fechou aqui em março a 82,32, né? Mas teve um aumentozinho na cota nesse período agora, né? Para em torno de 85. E o volume de negociação ele é baixo porque aí tem poucas cotas, né? Tem poucos cotistas, inclusive o giro de cotas também costuma ser baixo nesse cenário, né? O fundo hoje tem 66 milhões de reais apenas em patrimônio. E esse aqui é o carteira do fundo. Os fundos que ele investe, né? O principal aqui é o KNCR11, né, o que explica muito, inclusive, o aumento dos resultados, né? O fundo que investe principalmente aqui em fundos indexados à taxa DI, né, no caso do KNCR11, então a melhora aí, a alta da Selic, né, não a melhora, mas a alta da Selic, a gente sabe que a taxa DI ela acompanha a Selic, né? Então tem contribuído para os resultados, já que o fundo tem em torno de 10% da carteira, né? Então tem uma parte relevante aqui da carteira, KNP, também que é um fundo que tem tido resultados aqui muito bons, né? E o IRDM11, que é mais indexado ao IPCA, então também tem aproveitado já há algum tempo os resultados aí em relação ao aumento do IPCA, né? E aqui tem os outros fundos, né? A KSTR11, que tem tido resultados aqui também excelentes, o RECR11. Então, aqui tem uma gama de fundos, né? Que você pode investir de uma vez só através desse fundo, o ITIP 11, né? Então, é um fundo de fundos que é do segmento aí de papel. Então, tem tido bons resultados, tem uma carteira aí bem diversificada nos fundos de papel, né? Com uma preponderância aqui, né? Uma maior concentração nos fundos da Quineia, né? Como a gente verifica aqui. Bom, tem o outro fundo que é o ITIP11, né? O fundo de tijolo, o ITIT11. Então, um fundo aí que segue o índice TEVA de tijolo, né? Então tem essa característica também. Um fundo que tem um pouco mais de tempo, né? Agosto de 2020. Então, de agosto de 2020, o ITIP é de fevereiro de 2021, né? Então, esse aqui é o código de negociação, ele é administrado também e gerido pela Inter, Banco Inter, né? É para investidores em geral e também tem gestão passiva, tá? E a taxa de administração é igual a 0,30%. Bom, dentro dos objetivos do fundo também, ó, tem aqui, ó, investir no mínimo, aplicar no mínimo 60%, né, do patrimônio em cotas de FI, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, da carteira teórica do índice de referência TEVA de tijolo, né? Então, o fundo também pode complementarmente investir em certificados recebíveis, ou seja, complementarmente ele pode ser um fundo de papel, mas preferencialmente ele é um fundo de tijolo, igualmente ao ITIP, né? Tem também essa característica. Bom, metodologia também semelhante, né, ao do ITIP, né? Então tem alguns critérios aqui de investimento, que o fundo também fala que algumas situações do mercado, né? Aqui ele fala no mês de abril, o ITIP pagou em 56 centavos por cota, né? Então representa a maior distribuição da história do fundo. Então realmente o fundo então melhorando, né, o seu desempenho com relação à distribuição de resultados, né? E ele fala aqui que nesse mês, respaldados pelo novo regulamento, ele decidiu priorizar o recebimento de dividendos dos fundos da carteira a fazer grandes movimentações. Então o fundo priorizou o recebimento, né, dos proventos das cotas que ele tem na carteira do que fazer ganho de capital para não ter risco aí de ter algum prejuízo nessas movimentações. Dentro dos resultados, a gente verifica aqui, né, aqui já está até abril, né, o ITIP não estava ali até abril. Então aqui dentro dos resultados a gente verifica que o fundo teve uma melhora, né, em relação a fevereiro e a março nos resultados aí dos receita dos FIIs, né? Receita financeira é a parte compromissada, onde ele deixa o caixa dele rendendo, né, ao CDI. Receita total foi de 519 mil reais, quase 520 mil reais. Despesas operacionais aqui também baixas, né, 31 mil reais.
O fundo tem uma taxa, né, que a gente viu lá, 0,30% apenas, né? E resultado de caixa foi então de R$ 488 mil, né, o que gerou aí uma distribuição de em torno de 56 centavos, e como ele falou, é a maior distribuição da história do fundo, né? 56 centavos, teve distribuindo em torno de 55, 53 centavos. Aqui são as distribuições trimestrais, né? Então o fundo tendo um desempenho aí, melhorando o desempenho e a performance dele na distribuição. O fundo aqui então, histórico da distribuição, né? Aqui é o histórico da cota, né? Também. Então a gente verifica que o fundo teve uma queda acompanhando os fundos de tijolo, né? Uma queda muito relevante aqui, né? Desde setembro de 2020. Então hoje está cotado em torno de R$ 70, né? A cota. E ali tem uma gama, né? De fundos de tijolo, né? E onde você pode diversificar também, né? O fundo ele tem mais cotistas do que o ITIP, né? Também tem mais tempo, né? Tem um patrimônio semelhante. O ITIP tem 66 milhões, ele tem 72 milhões de reais. A distribuição, que é o diferencial, né? O ITIP está acompanhando os rendimentos dos fundos de crédito, que tem tendo um desempenho muito bom. Cota patrimonial, ele está aí, ó, 12% descontado em relação ao seu valor patrimonial, né? Valor patrimonial e valor de mercado. Tá? E o dividend yield está em torno aqui de 0,79%, que é um bom dividendo para um fundo de tijolo, né? É a minha opinião, pegando o valor de mercado e está com um dividendo muito bom. E esse aqui é a carteira do fundo, né? Então ele investe também nos principais fundos que a gente comenta aqui, inclusive na carteira, e tem uma exposição maior também nos fundos da Quineia. KNRI11, maior exposição aqui, em torno de 8,30%. HGLG, né, um dos maiores fundos de logística aí do Brasil também. Então, fundos diversificados, ó, KNRI, HGLG, XPLG, HGRU, XPML, só aqui tem fundos diversificados, né, com bastante inquilinos na sua carteira. Fundos aí que a gente acompanha aqui no canal, a gente vê, né, que tem bons imóveis normalmente, ali tem baixa vacância, né? Fundos de agro também aqui, ó. Esse fundo aqui, PVBI também, que a gente vai comentar aqui no canal. Tem aqui fundos bem diversificados, né? Fundos interessantes, ó, o Hibridão, THR11 também tem participação nele. Então, fundo interessante aqui, mais alocado também nos fundos da Quiné, mas é mais distribuído do que inclusive o ITIP né? O ITIP é mais concentrado em 3 fundos, esse aqui tem concentrações aqui mais diversificadas, com a menor concentração no Pátria Logística, né? Então é interessante para quem quer diversificar. O fundo aqui investe 33% em fundos de lajes corporativas, 25% em fundos de shopping, híbridos tem 3,42%, agências bancárias 3,42% e logísticos 35%. Então é uma forma de você diversificar, né, através de fundos de fundo, mas isso aqui segmentado então para os de tijolo, tá bom? Então é isso aí. Relatórios do fundo ITIP e do ITIT11, dois fundos de fundo segmentados, muito interessantes. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente a sua inscrição, tá? Venha fazer parte dessa família. Também vá lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Tem nosso grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. E esses relatórios também ficarão aí na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e conhecer mais esses fundos do Banco Inter, que na minha opinião são boas opções de diversificação, apesar de ter uma gestão passiva, mas tem boas opções de diversificação e você acabar segmentando essa concentração em um fundo só, e também tem baixa taxa de administração e gestão, uma das menores aí do mercado. Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.